Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia ou boa tarde, a paz de Cristo a todos vocês. Hoje nós vamos conhecer uma passagem aqui no Antigo Testamento, do Êxodo, capítulo 34, versículo de 1 a 9. Depois, quem tiver a Bíblia, pode ler até o 28, tá? Muito importante, mas eu vou ler só até o 9. Que aqui diz pelo seguinte: Javé disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como a primeira, sobre a minha montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada, subirás a montanha do Sinai, e lá me esperará, no cimo da montanha. E ninguém subirá contigo, e não se verá ninguém em toda a montanha, nem as ovelhas, nem os bois, diante da montanha. Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu a montanha do Sinai, como Javé lhe havia ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Javé desceu na nuvem e ali esteve junto dele. E ele invocou o nome de Javé. Javé passou adiante dele e ele exclamou: Javé, Javé, Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade, que guarda o seu amor a milhares, tolera as faltas, as transgressões e o pecado, mas a ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés subiu, caiu de joelho por terra e adorou. Depois ele disse: Javé, se agora encontrei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, mesmo que este povo seja de cerviz dura, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por tua herança. Bom, gente, aqui Moisés, ele tinha quebrado as primeiras tábuas que Deus escreveu para ele, quando ele viu o povo adorando o bezerro de ouro, né? Ele desceu da montanha, chegou, o povo estava prostituindo. E ele estava com as pedras na mão que Deus tinha dado, e ele jogou essa pedra no bezerro, quebrou as pedras. E depois ele vai, conversa com Deus, né, que tinha quebrado as pedras. Deus vai e manda ele lavrar outras pedras, do mesmo jeitinho da primeira, e pediu que ele subisse na montanha para Deus tornar a escrever essas pedras. Mas o foco principal que eu quero mostrar para vocês aqui é a humildade de Moisés. Ele pedir perdão não só pelo povo, mas ele colocou no meio do povo. Ele falou: mesmo esse povo de cerviz dura, cabeça dura, né, perdoa os nossos pecados, tá? E isso serve de lição para nós, como Deus é compassivo, porque mesmo nós sendo cabeça dura, Deus ainda tem muita paciência com nós, né? Muitas pessoas condenam esse povo que estava com Moisés,
porque um povo que viu a presença de Deus e direto o povo estava errando. Mas nós não somos diferentes, nós somos talvez até pior. Será que nós temos capacidade de tolerar as pessoas do jeito que as pessoas são? Perdoar, que é a parte mais difícil que o ser humano acha, é perdoar. E se nós não perdoar, nós não temos parte com Deus. Aqui, para nós ser a herança de Deus, como Moisés disse, que ele fala, perdoa os nossos pecados e anda conosco. Para isso, nós também temos que perdoar as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, que nós cometemos tanto com nossos irmãos e com Deus. Porque quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós não perdoa a falta do nosso próximo, do nosso irmão, dificilmente Deus também não vai perdoar nós, porque nós temos um coração duro. A dureza do coração nosso pode levar para o inferno. Tá? Então nós precisamos perdoar o nosso irmão, por mais ruim que ele seja. Mas nós que se conseguiu colocar um pouquinho da palavra de Deus dentro do coração, nós temos que ter paciência com quem não tem conhecimento. Porque eu sempre digo que quem conhece a Deus não erra. E se erra, volta atrás. Tá? Então a pessoa volta atrás e reconcilia com aquela pessoa que ele maltratou. Então quando você vê pessoa que não perdoa, pessoa que xinga, que maltrata os outros, ele não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, a marca de quem conhece a Deus é ter paciência e ser humilde. Deus disse que Moisés era o homem mais humilde de todo ser humano, dito pela boca de Deus. Então, tem como nós ser humildes? Tem. Isso basta nós querer. E nós temos que procurar ser humilde para poder nós se tornar a herança de Deus. Deus tem tanta paciência com nós porque Ele olha nós todos os dias da nossa vida. Às vezes muitas pessoas ficam aí doido, correndo atrás de milagre. Larga o caminho certo para entrar num caminho perverso, pensando que Deus está lá presente, atrás de milagre. E nós somos um milagre, tá? Nós somos um milagre de Deus, por nós estar vivo, por ter alimento, por ter trabalho, tá entendendo? Ter saúde. Enfim, o sopro de vida vem de Deus. Não tem maior milagre do que isso. O sopro de vida. Perdeu o sopro de vida, acabou, tá? Quantas e quantas pessoas para respirar estão pagando caro, com aparelho, um bujão de oxigênio, para respirar, entendeu? Enquanto Deus dá de graça a vida toda para nós. Deus dá de graça desde quando nós nascemos. Então, se nós andamos caçando milagre para poder servir a Deus, nós estamos no caminho errado. Nós temos que servir a Deus pelo amor e misericórdia que Ele tem com nós. A paciência de tolerar nós. E nós somos a imagem do Deus vivo. Então nós temos um privilégio muito grande diante de Deus. Tá? Então, para nós se tornar a herança de Deus, nós temos que mudar por completo. Tá? Vamos abrir mão da ignorância, da soberba, do ódio, né? Para nós
ser humilde igual a Moisés. Se nós não chegamos igual a Moisés, mas pelo menos nós tentar ser humilde, ter paciência, ser educadamente, perdoar a falta do meu próximo, tá? E nós cuidar do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que precisa da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo. Não é parente, não é tio, não é ninguém não. O próximo é aquele que está precisando de nós. Então isso prova a nossa fidelidade com Deus, para que nós se torne a herança do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. E um abraço a todos vocês e que Deus abençoe.